Adriele Cardoso, Flávio, também pergunta sobre uma passagem que realmente gera muita dúvida, né? Flávio, eu gostaria que explicasse a visão espírita sobre quando Jesus destruiu o templo. Acho que o episódio, né, da expulsão dos vendilhões do templo. Obrigado. A destruição do templo, quer dizer, na verdade, tem a destruição do templo que Jesus previu no Evangelho de Marcos, tá? A destruição do templo, que era o sermão profético de Marcos, onde Jesus vai dizer, os apóstolos estão admirando o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, e aí Jesus diz, diante da admiração, né? Acho que Pedro fala mais ou menos assim, Senhor, vede que pedras bonitas, que construção, que maravilha. E Jesus não, na verdade, Jesus não destruiu o templo. Ele diz, em verdade vos digo, não ficará uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. E começa a falar o sermão profético, que é um sermão bastante simbólico, falando sobre os sinais dos tempos, sobre as modificações, algumas das quais a gente está passando agora. Agora, o que a Adriele, não foi, Daniel? Acho que foi a Adriele que... Tá. O que a Adriele pode ter também perguntado é sobre aquela passagem que eu citei no vídeo, mas que eu não expliquei por conta de falta de tempo mesmo, que foi Jesus expulsando os vendilhões do templo. Essa passagem gera muitas dúvidas, muitas controvérsias, tem muita gente boa defendendo, dizendo, tá vendo? Jesus pegou chicote, saiu atrás dos vendilhões do templo e deu umas chicotadas nele, afinal eles estavam fazendo coisa errada, né? E Jesus é humano também, então eu vou dar uma chicotada de vez em quando também, quando eu tiver vontade, eu vou dar umas mordidas, umas dentadinhas aí em quem me abusa, em quem me incomoda. Né? A gente está falando de um espírito de uma alta envergadura, um espírito de escola, um espírito de uma condição espiritual que está acima dessas paixões terrenas. Por isso que a gente fala que no Evangelho a gente sempre tem que estar atento para a proposta que está escrita ali, se estiver incompatível com a grandeza e com a moral de Jesus, se estiver incompatível com a sua pureza em termos de espírito, alguma coisa está errada em nosso entendimento. Possivelmente o nosso entendimento é que está errado, porque desabona, digamos assim, o espírito que já alcançou as virtudes possíveis de alcançar no processo evolutivo espiritual descrito pela doutrina espírita. Então, quando a gente vê Jesus, e nos filmes, né, sobre Jesus, aparece Jesus irado, chutando mesa e cadeira, derrubando o cambista que estavam passando. De fato, o templo tinha uma parte que era uma parte de comércio religioso. E Jesus condenava de maneira veemente o comércio das coisas sagradas. Na Páscoa em Jerusalém, diz um autor, as patas dos cavalos chegavam a ficar cobertas de sangue dos animais que eram mortos e que eram oferecidos. E os comerciantes do templo vendiam esses animais, havia um comércio de coisas sagradas variadas. Né? Jesus, muitas vezes, ele alertava, ele chamava atenção para essas coisas. Mas pensemos aqui, primeiro, em termos lógicos. O templo de Jerusalém era aquartelado por forças e por guardas do farisaísmo, do alto sinédrio do farisaísmo. Tanto é que o templo era dividido em três. O átrio dos gentios, que eram estrangeiros, judeus não circuncidados e mulheres e crianças, que faziam parte daquele átrio, as discussões públicas. Era ali onde tinha, né, essas vendas, essas coisas. Um segundo lugar que os guardas, portanto, a segurança pública do local impedia que qualquer um entrasse, que era o chamado local sagrado, ou local santo, onde só entravam fariseus, sacerdotes do templo, judeus circuncidados, que podiam entrar, fazer a interpretação da lei, discutir as questões do texto. E o último lugar, o terceiro lugar, que só o sumo sacerdote entrava, que era o chamado Santo dos Santos. E havia guarda para tomar conta disso. Além disso, do lado do templo de Jerusalém, onde Jesus simbolicamente expulsou as pessoas dali, havia a Torre Antônia, exército romano. Qualquer balbúrdia,
qualquer insubordinação, qualquer coisa que chamasse muita atenção, havia um exército romano, com legionários romanos ali. Você acha que se Jesus, um simples galileu nazareno, não era judeu da Palestina, do judeu, melhor, de Jerusalém, saísse por aí chutando pessoas, pegando chicote, chicotando, e agredindo os vendilhões do templo, ele seria preso em poucos minutos. Poucos minutos. Então não faz sentido, inclusive para os historiadores, essa passagem. Não faz sentido. Então aonde é que a gente encontra o sentido para essa passagem, Flávio? Aí que tá. Havia uma forma de ensinar na época de Jesus, cuja tradição era oral e que é diferente da nossa. A nossa tradição é muito mais escrita do que oral. A tradição de Jesus, na época de Jesus, era ensino oral. Né? Não tinha muita gente que escrevia, que sabia ler e escrever, e ainda assim, ter acesso a texto era um negócio caro, não era para todo mundo. Então, como era que as coisas eram ensinadas? Tradição oral, fala. Fábulas, contos, parábolas, por isso que era muito comum no Oriente Médio isso. Vejam bem, havia uma forma de ensinar que era chamada de profecia encenada, ou profecia mímica, onde o profeta fazia uma representação teatral e era um dos recursos de retórica e de transmissão de mensagem que eram típicos da época. Vou citar alguns casos. Jeremias chega em Jerusalém, tira a roupa, fica nu, passa pela cidade nu, as pessoas olham, ele se joga no chão, começa a gemer, gemer, gemer. E aí os sacerdotes do templo, os fariseus, entendem a mensagem. Ele estava dizendo que Jerusalém ia ser invadida pelos assírios da Babilônia, os babilônios e os assírios, e seriam tomados como cativos e feitos como escravo. E aconteceu. E aconteceu. Isaías chega em Jerusalém, pega alguns materiais de porcelana, etc. Começa, como se fosse assim, brincar. Não tinha Lego na época, não tinha o War, não tinha esses brinquedos. Ele começa a brincar como se fosse uma criança. Depois pega um jarro, espatifa tudo no chão e começa a explicar, dizendo que logo mais haveria uma guerra que deveria ser estabelecida com os filisteus. E acontece. No Antigo Testamento está cheio de profecia mímica. Está cheio de exemplos. Eu estou só dando alguns, mas está cheio de exemplos dessa natureza. No Novo Testamento tem um exemplo que Emmanuel até cita em Paulo e Estevão. Paulo faz uma viagem de pregação e quando ele chega em Jerusalém, o cristão chamado Agabo, Lucas cita o nome dele, Agabo, que era um cristão da igreja cristã, quando vê Paulo, ele que era um profeta, portanto um médium, o cristão tira o cinto da cintura que tinha, cai no chão, começa a gemer, enrola o cinto sobre ele, começa a apertar. Paulo, que conhecia a tradição judaica, que era profundo estudioso da lei, que era profundo estudioso da cultura judaica, não teve dificuldade de entender. Olhou para os colegas e disse, Agabo está dizendo que ao entrar aqui em Jerusalém, eu serei preso e serei açoitado. O símbolo do cinto, né? Serei açoitado. E acontece isso. Jesus, quando entra ali com um dos vendilhões do templo, ele utiliza esse recurso, que era conhecido entre os sacerdotes do templo e entre os estudiosos. Qual é o recurso? Profecia mímica. Ele começa a fazer uma profecia encenada e cita uma série de textos. Por exemplo, entre os textos ele cita, por exemplo, o versículo de Isaías. Não está escrito que a casa do Pai será uma casa de adoração e não uma casa de comércio? É um texto de Isaías no Antigo Testamento. Ele está fazendo a profecia mímica e está citando isso. Então ele não está pegando chicote, saindo batendo em todo mundo, não. Ele está ensinando, reprovando aquela atitude daqueles comerciantes através de uma profecia mímica. Só que a tradução, os textos foram colocados de tal forma que as pessoas entendem muitas vezes como se Jesus estivesse agredindo, né? Saindo chicotando. Não é nada disso. Quer ver um outro texto que é profecia mímica? A maldição da figueira. Eu já estou até adiantando que a gente vai estudar quando a gente estudar essa passagem. A maldição da figueira.
Quando ele chega na figueira, o texto diz que ele amaldiçoou a figueira e que a figueira se seque e fica seca. Ali está uma profecia mímica. Não é que a figueira ficou seca, né? Ele está fazendo uma profecia mímica dizendo que a árvore de Israel, simbolizada na figueira, cujos frutos que deram naquele tempo sem dar, né, sem precisar dar, porque estava antes do tempo, figos temporãos. Ele está aludindo ao povo de Israel, que eram figos temporãos, ou seja, que tinham condição de estar maduro antes do tempo, mas que não aproveitaram, e a árvore de Israel, a missão de Israel, estava sendo perdida. A missão espiritual daquele povo estava se perdendo. Era essa a alusão que ele fazia através daquela mímica. Então, Jesus não cometeu crime ambiental, não pode ser, né, indiciado pelo IBAMA ou pelos órgãos competentes. Ali era uma metáfora encenada, uma parábola encenada, que era um recurso retórico da época.